Bom dia, bom dia, bom dia, precioso, preciosa do Rei Jesus. Segundou por aqui e por aí também. E hoje é dia de segunda-feira. Todos os dias é o dia do pão antes do pão, mas na segunda-feira é especial, porque segunda-feira eu gravo séries. Todas as segundas para a sua vida e para a minha vida também. E hoje nós estamos com uma série nova. A série está em Salmos, o texto áureo está em Salmos, capítulo de número 73, o versos de número 28. Diz assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Quanto a mim, em outras traduções, bom é se aproximar de Deus. Nós vimos aqui os Salmos de Asaf e ele dizer isso. Quanto a mim, bom é se aproximar de Deus. Olha o que o homem dizia, faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Uau, olha só o que esse homem de Deus fala para mim e para você. Ele diz que quanto a ele, bom, era se aproximar de Deus. O tema dessa nova série, dessa segunda-feira é conectados com o céu. A temática é essa, conectados com o céu. E eu já começo aqui com aquela pergunta maravilhosa que insiste em não se calar. E aí, Célia, você é uma mulher conectada com os céus? E aí, homem que está me ouvindo hoje, você tem realmente uma conexão com o céu? Será que o céu se comunica e se move através das suas orações? Bem, eu tenho aqui três características, de milhões que existem, muitas, de infinitas que existem sobre pessoas que são conectadas com o céu. A característica número 1 dessa temática, conectadas com o céu, uma característica, uma das de pessoas que são conectadas com o céu, o primeiro pensamento desta pessoa ao acordar é se comunicar, se relacionar, positivar a sua alma com o eterno. Então, a primeira característica de um homem, a primeira característica de uma mulher que é conectada com o céu é que antes dela abrir os olhos, antes dela pensar em qualquer coisa, ela se conecta com o céu. Salmista Davi, nos seus salmos de número 5, versos de número 3, ele afirma e diz o seguinte: pela manhã tu ouves a minha oração, ó Deus, pela manhã te apresento a minha causa e fico confiando, ou em outras traduções, fico esperando. A primeira característica de uma pessoa que é conectada com o eterno, que é conectada com o céu, é que o primeiro pensamento dela, antes dela pensar no problema, antes dela pensar no dia que ela vai ter que percorrer, antes dela pensar naquele paciente que ela vai ter que atender, antes dela pensar naquele trânsito que ela vai pegar para trabalhar, antes de qualquer coisa, ela se conecta com o céu, ela adora, ela engrandece, ela exalta o nome do Senhor. Então, característica número 1 de uma pessoa conectada com Deus, o primeiro pensamento dela é com Deus, o primeiro pensamento dela é com os céus. Segunda característica de uma mulher, de um homem, de uma pessoa que é conectada com o céu. A segunda característica é que ela se alimenta do verdadeiro
pão. Ela se alimenta do pão verdadeiro. João, capítulo de número 6, versos de número 51, lá nos afirma. O próprio Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus é o pão. E eu não consigo entender como uma pessoa que diz que é conectada com Deus, que é conectada com o céu, que é cristã e não faz o pão antes do pão. Ou seja, não lê a palavra do Senhor. Quem sabe você não tem um tempo que eu tenho. Eu sou, com muita honra, dona de casa e também trabalho AD. Eu trabalho à distância, então eu posso fazer o meu horário. Então, o meu horário, a primeira coisa que eu faço antes de abrir os meus olhos é conectar com o Eterno, é adorar, é engrandecer, é exaltar o nome dele. E, em segundo lugar, eu posso ter o privilégio de fazer o pão, antes do cafezinho, antes de trabalhar, antes de cuidar da minha casa, antes de cuidar desse jardim, porque tudo aqui nessa casa, quem cuida sou eu e quando meu esposo está de folga é ele. Então, antes de fazer tudo isso, antes de ir para academia, malhar, antes de qualquer coisa, sabe o que eu faço? O pão antes do pão, porque eu entendi que a segunda característica de uma mulher, de um homem que diz ser crente, é que ele se conecta com o céu e ele se alimenta do verdadeiro pão. Se der para ser no primeiro horário, ótimo, se não, mas leve esse princípio para a sua vida. Conecte com Deus. E para ter conexão com Deus, você precisa viver João 6,51 e acreditar que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E eu me alimento desse pão vivo com o quê? Com o pão antes do pão, ou seja, com a palavra do Senhor. Terceira e última característica dessa série que está começando, de conectados com o céu. Você é uma pessoa conectada com o céu? Então vou te lançar hoje mais uma pérola ou mais uma característica de uma pessoa que é conectada com o céu, entre outras. Uma pessoa conectada com o céu, ela tem o fruto do Espírito por nome amor. Ela tem os frutos do Espírito por nome amor. Ela vive na paz, na fé, na positividade. Entre essas características aí de conectadas com o céu, hoje eu quero te lançar a terceira. A terceira característica de uma pessoa conectada com o céu é que ela exala o bom perfume de Cristo. Você tem exalado o bom perfume de Cristo? Em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versos de número 7, lá nos afirma que nós somos o bom perfume de Cristo. Se nós somos o bom perfume de Cristo, nós precisamos, no mínimo, exalar esse bom perfume aí aonde a gente passar. Então, a terceira característica é essa pessoa conectada com os céus, essa mulher, esse homem que é conectado com Deus, ela tem que exalar o bom perfume de Cristo. E a pergunta que insiste em não se calar: que perfume você tem exalado? Ei, você é uma mulher conectada com Deus, você é crente, crê no Senhor, frequenta e congrega uma denominação, e você, fazendo tudo isso, você exala o bom perfume de Cristo? Qual perfume você tem exalado? O perfume dos céus ou o perfume do inferno? Perfume do inferno, Célia, quando eu estava de joelho, orando e pedindo ao Senhor essa palavra, o Senhor me disse que há dois perfumes: o perfume dos céus e o perfume do inferno. O perfume do céu é quando você dá bom testemunho de Deus. E o perfume do inferno é quando você dá mau testemunho. É quando você usa os seus lábios, a sua boca, para reclamar, para murmurar e para falar mal do seu irmão.
qual perfume você tem exalado. Se o seu vizinho pudesse hoje falar com você, será o que ele diria hoje para você? Será qual perfume você está exalando no meio dos seus vizinhos, na sua faculdade, no seu emprego, na seção que você trabalha? Quando você pega o seu carro para dirigir e sofre uma fechada, que perfume você tem exalado? Quando você sofre uma fechada, você diz: Deus te abençoe, I love you, vai com Deus, ou você fala um palavrão? Quando você sofre uma buzinada e isso te assusta, você é conectado com o céu, exala o bom perfume de Cristo e diz: ô Senhor, dai-me graça e dai-me mais atentamento para eu não levar uma buzinada. Que perfume você está exalando? Pérola número 1. Muitos, escute isso, essa pérola é maravilhosa. Muitos não vão ler a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas dizem ser conectados com o Senhor, mas não lê, não risca, não marca, não tem a palavra de Deus grifada, não usa dessa palavra como regra e fé da Bíblia, da vida dela, mas elas lerem a Bíblia através de você, através do seu testemunho, através do seu jeito de ser, de agir, de falar, de prosseguir, através do seu testemunho, através do seu caráter, através da sua fidelidade com Deus, a sua fidelidade com seu esposo ou sua esposa, a sua fidelidade ao seu chefe, ao seu trabalho, aquilo que você carrega ao seu ministério. Tem pessoas, tem crentes que não lerem a Bíblia, mas lerem a Bíblia através de mim e de você. Então eu finalizo com essa pérola. Muitos não lerem a Bíblia, mas lerem a Bíblia através de você. E que perfume você tem exalado? Bem, é o perfume dos céus ou é o perfume do inferno? A palavra do Senhor nos afirma que nós somos o bom perfume de Cristo. Eu quero orar por você nesta manhã. E a minha oração é que você, através do seu testemunho, aonde você for, as pessoas venham ver que você é uma mulher, que você é sim um homem, conectados com o céu, e que o seu primeiro pensamento é com o eterno, que você exala sim o bom perfume de Cristo através de você, da sua vida, e que você dá sim um bom testemunho usando e se alimentando da palavra de Deus, porque você entende que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A minha oração é que você viva essas 3 características, que o eterno seja o seu primeiro pensamento, que você se alimente do pão vivo que desceu do céu e que você busque exalar este perfume, que as pessoas cheguem perto de você e gostam de estar com você, porque elas respiram e vê Deus através da sua vida. Eu te abençoo com essa palavra no nome do Eterno. Eu libero essa palavra no nome do Eterno. Eu profetizo e sou voz profética para dizer que você, a partir de agora até então, viverá essas 3 características na sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a tão sonhada paz. Beijos, beijos em seu coração. E até segunda-feira, com o quê? Com o nosso delicioso pão vivo que desceu dos céus.